Olá, tudo bom? Meu nome é Paulo Bandeira, sou advogado e estou aqui no portal Alegria de Tudo, no quadro Direito e Justiça, para falar a respeito de fatos, notícias, reflexões sobre temas que dão interesse à comunidade e que têm o objetivo de dar mais conhecimento a você que nos acompanha. No dia de hoje, vamos falar a respeito de uma situação bastante grave que é enfrentada por muitas pessoas em nosso país, em nosso estado e também em nossa cidade de Alegrete, ou mesmo na região. O problema relacionado à falta de cumprimento nos contratos imobiliários, ou seja, pessoas que adquiriram apartamentos, casas, terrenos, imóveis através de contrato direto de financiamento ou contratos bancários ou mesmo do sistema financeiro da habitação e que não estão tendo agora a possibilidade de cumprirem os seus contratos, ou seja, honrarem o pagamento das mensalidades em consequência dos problemas decorrentes da Covid-19. É sabido que muitas pessoas enfrentam grandes dificuldades e contrataram quando a situação era totalmente diferente, ou seja, quando estava o sistema econômico completamente equilibrado no país e houve a concessão de inúmeros, de milhares e milhares de financiamentos. Pois bem, para você que fez o contrato e que está enfrentando esse tipo de dificuldade, o principal é ver qual a possibilidade de revisar o contrato por consequência da situação da pandemia, da situação que impôs desemprego, falta de capitalização das empresas e impossibilidade do cumprimento de contratos. Pois bem, nesta situação em específico, existe um princípio que todos conhecem, que tem o termo latino pacta sunt servanda. Este princípio que vem do latino é: contratos existem para serem cumpridos. Mas é necessário entender que numa condição de excepcionalidade há também um outro princípio, que é o princípio rebus sic stantibus, ou seja, o princípio da imprevisão. Dentro destes princípios é necessário saber que hoje nós estamos numa situação de excepcionalidade, ou seja, é muito difícil você cumprir os compromissos não recebendo o que você recebia antes, a sua empresa não tendo o rendimento que possuía antes, o seu salário ter diminuído ou mesmo ter sido cortado a partir do fato que você ficou desempregado ou desempregada. Daí vem a legislação brasileira dizer que existem possibilidades claras de se revisar, de se reanalisar, de se recompor entre o vendedor e o comprador a busca de uma situação resolutiva que não seja onerosa demais para o comprador que precisa pagar e não tem a possibilidade de pagar como havia pactuado e também não seja prejudicial ao vendedor, que hoje está no risco de não receber mais e às vezes precisa fazer um ato constritivo, um ato de retomada do imóvel em consequência do não pagamento. Pois bem, vamos ao Código Civil Brasileiro. O artigo 393 do Código Civil Brasileiro diz que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito. O parágrafo único explica que o caso fortuito de força maior verifica-se no fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. O que quer dizer isso? Se existe uma imprevisibilidade, é necessário encontrar uma alternativa. Já o artigo 421 do Código Civil Brasileiro aponta que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. E veja bem, no seu parágrafo único, o mesmo artigo 421 aponta que nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Ou seja, é necessário haver um entendimento mitigado na questão do cumprimento do contrato numa situação de excepcionalidade. Depois, o artigo 478, também do Código Civil, aponta que nos contratos de execução continuada e diferida, que é no caso um contrato como este, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Mas e aí quando o comprador já pagou uma boa parte do valor e quer simplesmente a resolução do contrato,
tá? A rescisão deste contrato, como fica o valor que ele já pagou? É mais importante encontrar uma alternativa de retomada através da revisão dos pagamentos. E por isso é importante salientar a sequência no aspecto legislativo. O artigo 479 do Código Civil aponta que a resolução poderá ser evitada oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. Ou seja, se o réu, se aquele que é o devedor, pretende encontrar uma alternativa, ele pode apresentar, é uma prerrogativa. O réu poderá encontrar uma forma de manter a negociação, de modo a tornar viável a retomada dos pagamentos dentro das suas possibilidades, ou com prorrogação, ou com diminuição, ou com mudança da forma de pagamento. Já o artigo 480 do Código Civil diz que, se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá esta parte pleitear que a sua prestação seja reduzida ou alterado o modo de executá-la a fim de evitar onerosidade excessiva. Pois bem, a legislação pátria, a legislação brasileira, apresenta várias alternativas de solução para problemas como estes enfrentados pelas pessoas que tomaram os financiamentos e não estão podendo pagar em consequência da pandemia, por consequência do desemprego, da perda da possibilidade do poder aquisitivo, da diminuição do seu negócio ou mesmo da insolvência. Estes fatores são realmente determinantes para que haja uma repactuação, uma revisão, e existe previsão legal para isso, o que evitaria, a imprensa decorrente destes fatores, a inscrição pelos quadros de devedores do SPC, Serasa, então todos os outros bancos de devedores, e também poderia manter suspensivo o processo até a resolução e a encontrada de uma alternativa. Para que tudo isso se resolva, é necessário também entender que o princípio da boa-fé deve prevalecer. Não adianta a pessoa simplesmente chegar e dizer, olha, a pandemia está aí, eu não vou pagar. Não é isso. A pessoa precisa provar que não tem condições de pagar. E somente provando, ela conseguirá, desde que assessorada por um profissional qualificado, resolver esta situação, seja com a instituição financeira, seja no contrato particular com a construtora ou mesmo no sistema financeiro da habitação. Portanto, esta é a orientação que nós trazemos hoje. Lembrando, procure o advogado da sua confiança. Ele terá a melhor orientação para você. Muito obrigado pela atenção, espero ter colaborado com o seu conhecimento e até a próxima.